O resultado, Lula do PT aparece com 48% das intenções de voto, ele tinha 47% na última pesquisa, de 19 de setembro, ou seja, oscilou positivamente. Jair Bolsonaro manteve os 31%. Ciro Gomes oscilou positivamente, aliás, negativamente, tá? Perdeu 1%. Tinha 7%, agora aparece com 6%. Simone Tebet mantém os 5% da última pesquisa. Soraya Tronic aparece sem pontuar, tá? Ela tinha 1% na pesquisa anterior. Felipe Dávila também não pontua e assim vai. Mas, enfim, os 4 primeiros, Lula aparece com 48, ele tinha 47, Bolsonaro com 31, tinha 31 na última pesquisa, Ciro aparece com 6, ele tinha 7 na pesquisa anterior e Simone Tebet mantém os 5%. Vamos lá então analisar esses números para falar sobre esse assunto. Recebo aqui o nosso colunista Leonardo Sakamoto e a cientista política Denilde Rose-Hacker. Sejam muito bem-vindos, boa noite aos dois. Sakamoto, mais um resultado que mostra aí como as variações são dentro da margem de erro e há a possibilidade de vitória do petista Lula no primeiro turno, se a gente considerar apenas os votos válidos, mas seria uma vitória apertada, ou seja, cenário indefinido ainda para o próximo domingo, não é? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, professora Denilde. Boa noite a todos e todas. Exatamente. A gente tem visto, houve uma oscilação positiva dentro da margem de erro de Lula, né, um ponto para cima, uma oscilação negativa de Ciro Gomes, um ponto para baixo, né? Se você olhar só a pesquisa exatamente, você vai falar, poxa, está dentro da margem de erro, a gente não pode especular. Mas se você imaginar a pesquisa como uma fotografia e o filme que a gente tem visto na última semana e meia, mais ou menos, vamos ver que todas as pesquisas consideradas mais sérias, Datafolha, IPEC, FSB, Quest, PESP, entre outras, vem apontando uma lenta subida de Lula, né, já em alguns casos já ultrapassando a margem de erro e, ao mesmo tempo, na maioria delas, uma queda de Ciro Gomes, né? Então, podemos estar vendo já um fenômeno de migração do voto útil, né? De Ciro Gomes para Lula, né? Uma especulação, né? Que nesse filme, né? Dessas pesquisas que temos visto ao longo das últimas 2 semanas, temos visto já um processo de migração do voto útil, que vem sendo uma campanha do petista, né? Para tentar antecipar o resultado da eleição e evitar um segundo turno, né? E aí hoje mesmo tivemos o pronunciamento à nação do ex-governador Ciro Gomes, que todo mundo esperava e veio nada, porque aí ele veio simplesmente dizer que mantinha a candidatura dele e que ele atacou o voto útil. Mas o que acontece é que o processo de voto útil, né, é um processo que não depende necessariamente do candidato, né? O próprio Ciro Gomes, em 2018, defendeu com unhas e dentes o voto útil nele, né, dizendo que ele era mais capaz de vencer Bolsonaro no segundo turno, que ajudou, inclusive, a desidratação de outros candidatos que migraram eleitores que migraram para ele. Não foi suficiente, acabou indo Haddad e Bolsonaro para o segundo turno. Agora, o que a gente está vendo é que não adianta Ciro Gomes espernear, não adianta o candidato Ciro Gomes espernear, chamar quem está defendendo o voto útil de fascista. O voto útil vai acontecer, está acontecendo, o que tudo indica, né, em direção a Lula. Se isso vai ser suficiente ou não para Lula ganhar no primeiro turno, a gente só vai saber no final de semana.